O que é interessante é que Armando Cortes Rodrigues, eu diria, ele é um poeta modernista, não pela utilização da linguagem, porque inclusive ele usa rima, que é uma questão que o modernismo vai tentar quebrar. Mas ele é importante para o modernismo de Fernando Pessoa e consequentemente, de Armando Cortes Rodrigues, mais de Armando Cortes Rodrigues, com quem nós estamos falando agora, é uma questão filosófica, é a questão de definir-se quem é a criatura humana, quem sou eu, o que é o poeta, o que é o mistério da vida. E ele tem dois versos que me agradam profundamente, que começa mais ou menos assim, só vou ler o primeiro e o último, diz assim: fui outro, e outro sendo, outro serei. Termina dizendo: o meu ser é não ser em outro ser. Isto é, ele sente a necessidade do homem caminhar, do homem avançar, ser um outro, tornar-se um outro, né? Quase um outro ser, um ser outro. E isso explica, de certa forma, também a sua caminhada para as ilhas, o retorno às ilhas. O professor Pavão, inclusive, define muito bem esse trânsito do Armando Cortes Rodrigues, quando ele diz: passou do modernismo, Lisboa, Fernando Pessoa, para o açorianismo ilhéu, embebido de populismo e do franciscanismo panteísta. Então, o que Armando Rodrigues faz? Ele faz aquilo que a Cecília de Poo vai descobrir nele. Ele volta às origens. Ele quis ser outro, digamos, nas origens, na raiz. Eu não quero ser um outro desenraizado, fora. Eu quero ser um outro na minha ilha, na minha cidade, no meu trabalho. A faceta modernista não cairia, porém, em terreno sáfaro, a despeito da aberta discordância de tal orientação que contraria o verdadeiro universalismo. Dizer que a semente dessa nova poesia se não perdeu é tão somente chamar a atenção para a existência, no seu consciente poético, de outra corrente oposta que era indiciadora de um interesse mais aprofundado. Mais tarde, nos Cantares da Noite e no Horto Fechado, o poeta apercebeu-se de que, desta vez a sério, havia outro filão a explorar, quando revolvesse os recessos do eu, deixando provisoriamente de parte um mundo contingente, observado e transfigurado. Dois caminhos, pois. Os Cantares da Noite é um livro muito belo, é um formoso livro de poesia, em que Cortes Rodrigues retoma os ritmos que usou no segundo volume do Orfeu, com o pseudónimo de Violante de Cisneiros, uma poesia metrificada no ritmo da redondilha, mas que também não tem nada a ver com a poesia de ritmo de redondilha, publicada depois no Em Lavoro da Humanidade, porque a poesia assinada Violante de Cisneiros no Orfeu é uma poesia requintada, de uma beleza formal muito grande, de um verdadeiro luxo formal, quase que diria luxúria formal. Bom, nos Cantares da Noite há uma aproximação a essa poesia, há qualquer coisa de António Buto também, que usava uma técnica curiosa, que era partia os versos de 7 sílabas, às vezes mais do que um verso, e tínhamos a sensação de um poema modernista, portanto, sem métrica regular, e todavia os ritmos que se repetiam eram de heptassílabos. Bom, tem um pouco essa poesia assim desse género. O próprio título Cantares da Noite lembra um pouco o título da obra em que Buto reuniu em parte das suas poesias, que eram cantares, e depois é que lhe chamou canções, mais tarde. Bom, nesse livro, Cortes Rodrigues publica em apêndice, o livro chama-se Cantares da Noite seguidos de poemas do Orfeu.
e inclui os poemas não só do Orfeu, diz poemas do Orfeu, mas inclui os poemas do Orfeu e do Exílio, da revista Exílio. Aí bastante modificados, ele alterou muito, mas a verdade é que parece, portanto, haver o desejo dele de regressar à sua modernidade. A despeito da sua vida de recolhimento e de meditação, a Cortes Rodrigues não repugnavam as boas amizades. Algumas de cariz mais intelectual, como a que cultivou na Ilha Terceira com o Dr. Luís da Silva Ribeiro, numa época que o poeta recordou sempre como uma das mais felizes da sua existência. Nem faltavam os dos amigos do Orfeu, como Pessoa nas suas já celebradas cartas, ou a profunda amizade que se lê na vasta correspondência com Cecília Meireles. Durante vários anos, Cecília Meireles e Armando Cortes Rodrigues mantiveram uma correspondência alongada, digamos, alongada em extensão das cartas, alongada no tempo e alongada no número de cartas. Foram reunidas praticamente 250 cartas, que tratam dos assuntos mais variados. Então, a primeira pergunta que se faria é qual é a importância desta carta e qual é a importância da duração da correspondência no tempo e no número de páginas. Bom, aqui é preciso nós voltarmos aos anos 40, 50, não é? Onde a carta, no fundo, é o melhor meio de comunicação entre duas pessoas. Agora, mas além desse fato de ser do meio, a carta, eu diria, é também uma confissão que a pessoa faz para o outro. A carta traz em si um tom de confissão e de doação, de entrega ao outro. Então eu diria, a carta é esta forma de ele passar diretamente o seu coração ao coração de um outro poeta. O conteúdo das cartas, portanto, é isso. O conteúdo das cartas é a poesia, é o poema, é a arte. E os amigos ainda estavam sempre presentes quando já quase não saía da sua cartucha na Rua do Frias, nas tertúlias passadas em serões inesquecíveis, uma das quais foi primorosamente evocada e dramatizada por Armando Rocha. Senhora Ró! Senhora Ró! Oh, Senhora Ró! A sua voz forte ecoava pela casa toda até se perder meio abafada. Isto era o sinal de que o serão ia principiar, pois dali a pouco começavam a chegar à mesa pratinhos com fatias de pão e queijo de cabra, biscoitos e queijadas de nata, bolos de farinha integral e um bule de barro, com chá da ilha, aromático e saboroso. Apaga a luz de Bé!